Minha saudação é com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos ao capítulo 5 do Evangelho de João. Evangelho de João. Um texto muito conhecido. Nós vamos aproveitar aqui, o recurso, tá bom? Nós vamos ler a partir do versículo 1. Deus abençoe, pastor Juraci. Obrigado, Johnny, meu amigo, Astenico Adunos, brother. Muita gente tem um julgamento errado sobre minha pessoa. Muitos dizem que eu sou metido, que eu não falo com ninguém, que eu sou orgulhoso, que eu não dou moral para ninguém, que eu sou furão, muita coisa. Mas quem me conhece sabe que eu não sou nada disso. Mas eu não posso mudar o meu jeito, né, irmão? Cada um tem um jeito. Eu fui pregar numa igreja agora, tinha umas 5.000 pessoas, e eu entrei meio apressado, que atrasou o irmão, e preguei normal. Terminou o culto, o irmão veio me pedir perdão. Nem conheci o irmão, nem sei. Eu disse, não vou te perdoar, porque você não me conhece, eu não te conheço, como é que tu está me pedindo perdão? Ele disse, não, o senhor precisa me perdoar. Eu falei, tá bom, então por quê? Ele disse, porque quando eu lhe vi entrando na igreja, eu falei, olha como ele é orgulhoso. Aí eu disse, mas por que o irmão me chamou de orgulhoso? Ele disse, porque o senhor entrou com a cabeça erguida. Ah, tá bom. Eu vou entrar com a cabeça entre as pernas agora, quando entrar na igreja. Deu para entender que o negócio não é fácil. Mas queria agradecer o André também, que é meu secretário, para assuntos aleatórios no estado de São Paulo. Minha agenda está na mão dele, entendeu? Ele ama muito você sabe disso. Eu acho bonito esse carinho que vocês têm um pelo outro. Muito top. Só Jesus sabe. Deus abençoe. E o Johnny com esse paletó azul aí. Você está se sentindo, né, Johnny? Você é casado? Cadê a tua esposa? Quem disse graças a Deus? A senhora? O Johnny está bem legal, não está, pastor Nicodemo? O senhor que é da moda também? Top, né? Top. Vamos ali, capítulo 5, versículo 1. Vamos ler todos nós juntos, aproveitando ali o telão. Vamos a 1, 2, 3. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Versículo 2. Ora, em Jerusalém, próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Bethesda, o qual tem 5 alqueires. 3. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Ponto. Tome seu assento. Meus queridos irmãos, queridos amigos, eu gostaria de olhar com vocês essa noite esses 3 primeiros versículos que formam um dos textos mais conhecidos, não é? Da Bíblia Sagrada, que seria o capítulo 5 do Evangelho de João. Eu estou aqui rodeado de pregadores, e os mesmos que estão aqui, inclusive o pastor de vocês, que é o mestre, já tenha exaurido, prescrutado esse texto. Volta para lá, fica lá, esse texto do capítulo 5 do Evangelho de João. Só para que você entenda, no mundo teológico, o capítulo 5 de João, ele faz parte dos 6 capítulos mais conhecidos de toda a Bíblia Sagrada. É um dos capítulos mais exauridos. Todos nós que estamos aqui já ouvimos minúcias, pregações, estudos de homens de Deus, consubstanciando nesse capítulo 5 do Evangelho de João.
Existem duas verdades que eu quero deixar sobre o capítulo 5. A primeira delas é que esse texto, Jesus cura o paralítico, ele é um texto exclusivo do Evangelho de João. Ou seja, ele não vai aparecer em outro evangelho. Ele é um texto exclusivo, escrito apenas por um evangelista chamado João. A palavra João no hebraico é Yohanan, e a tradução é que Deus dá graça. Então o capítulo 5, ele não faz parte de nenhum outro evangelho, ou seja, ele não aparece em Mateus, ele não aparece em Marcos, ele não aparece em Lucas, ele é exclusivo do evangelho de João. Nós chamamos que esse texto, ele não faz parte dos evangelhos sinóticos. Todo mundo sabe que os evangelhos sinóticos são constituídos pelos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Ou seja, a palavra sinótico significa visão conjunta. Ou seja, Mateus, Marcos e Lucas viram de forma conjunta o ministério de Jesus aqui na terra. Por isso que esses evangelhos receberam o nome de sinótico. E o pai da palavra sinótico é um teólogo americano chamado JJ. Existem alguns textos que são exclusivos do evangelho de João, que não aparecem em outro evangelho. Por exemplo, aqui Jesus cura o paralítico, é exclusivo de João. Capítulo 11, Jesus ressuscita Lázaro, só aparece em João. Capítulo 15, eu sou a videira, só aparece em João. Ou seja, esse é um texto exclusivo do evangelho de João. Não faz parte de Mateus, porque o evangelho de Mateus foi direcionado para os judeus. Não aparece em Marcos, porque o evangelho de Marcos foi direcionado para os romanos. Não aparece em Lucas, porque o evangelho de Lucas foi direcionado para os gregos. Só que o evangelho de João, ele não foi destinado ou direcionado para um grupo de pessoas, assim como os 3 primeiros. Mateus escreve para os judeus. É por isso que nós temos o capítulo 1 de Mateus, o que nós chamamos de genealogia. Só que Mateus, ao escrever aos judeus, ele precisava apresentar a origem de Jesus. É por isso que quando você lê o capítulo 1 de Mateus, você não sapateia, você não dá glória a Deus. Nem você, que é o mais espiritual do culto hoje aqui, dá glória a Deus quando lê o capítulo 1 de Mateus, pois é uma leitura chata. Não venha me dizer que você sai sapateando, dizendo quando lê o capítulo 1 de Mateus. Não fale, não diga, porque é uma leitura pesada. Fulano gera Beltrano, Beltrano gera, é muito difícil. Às vezes a gente já passa para o capítulo 2, não é? Pois o capítulo 1 é meio cansativo. Mas se você não entender o que eu vou falar sem o capítulo 1, a gente não entende o evangelho de Mateus. Porque Jesus fala da origem, Mateus fala da origem de Jesus. E Mateus vai falar que esse Jesus que os judeus precisam receber, ele tem uma árvore genealógica. E só para que você entenda, Jesus tinha tudo para dar errado. Você sabia que o Jesus humano tinha tudo para dar errado? Porque olha da onde Jesus vem. Ele vem de uma ex-prostituta chamada Raabe. Ele descende de uma ex-moabita chamada Ruth. Ele vem de um pior rei da história de Israel chamado Manassés, que pegou o seu filho e queimou no fogo. Então ele tinha tudo para dar errado. Então por que ele não deu? Porque ele não trouxe no seu caráter a maldade e o pecado dos seus pais. Então eu quero que você dê um glória a Deus essa noite, que você não vai dar errado. Sabe por quê? Porque você está em Cristo, e quem está em Cristo, nova criatura é. Mesmo que o teu pai, a tua mãe, o teu avô, o teu tatara, não sei das quantas, pecou, você não vai pagar pelos pecados de ninguém. Você quer que eu fale uma verdade para mudar o assunto hoje? Tem igrejas evangélicas fazendo culto de maldição para crente.
Isso é um absurdo. Isso é não aceitar o sacrifício de Jesus na cruz, pois o sacrifício de Jesus na cruz foi perfeito. Ele te perdoou para todos sempre. Ei, se tu não entender isso, eu vou aí. Eu não quero saber se os teus pais pecaram. Hoje você é nova criatura em Cristo Jesus. Então não tinha como esse texto aparecer em Mateus, assim como não tem como esse texto aparecer em Marcos, porque o Evangelho de Marcos, ele não dá muita ênfase a textos semelhantes a este, porque Marcos vai escrever para os romanos, e os romanos gostam de textos rápidos, os romanos gostam de histórias, de vencedores, de heróis. É por isso que esse texto não aparece, porque esse texto vai falar de cego. O romano não quer ver isso. Esse texto vai falar de coxo. Os romanos não querem saber disso. Esse texto vai falar de paralíticos. Os romanos querem um herói. Aí Marcos vai apresentar Jesus como um herói diferente. Jesus não precisava de espada, Jesus não precisava de lança, Jesus não precisava de escudo. Não, você não entendeu, vou pregar só aqui para cima. Os heróis romanos precisavam de espada, de escudo, de lança para vencer. Aí o herói chamado Jesus, ele vencia através da sua palavra, pois a sua palavra é poderosa. Esse texto também não podia aparecer em Lucas, porque Lucas vai escrever para os gregos, e os gregos, eles não gostam de tipo de textos assim. É por isso que o Evangelho de Lucas é meio clássico. Só para que você entenda e dê glória, as duas palavras principais do Evangelho de Lucas seriam ou são as palavras sabedoria e mistério, e elas são oriundas da cultura da Grécia. Então preste atenção: Mateus, judeus; Marcos, romanos; Lucas, os gregos; e João escreveu para quem? Para quem? Para mim. Se você não entendeu, eu vou embora. Para quem João escreveu? Para mim. Para você. Ei, senti Deus agora. Bata no peito e diga assim: João escreveu para mim. Diga. Pega na mão do teu irmão e diga: sabe para quem João escreveu? Diga: para você. Para você. João escreveu para todos aqueles que iam crer que Jesus é Filho de Deus. Quem crê que Jesus é Filho de Deus aqui, levante a mão e dê glória a Deus. Uma segunda observação para a gente olhar, descortinar os 3 versículos que eu li, é que quando você estuda o Evangelho de João, você vai encontrar 7 milagres. Diga comigo: 7 milagres. 7 milagres. E esse milagre aqui do paralítico, ele é o terceiro milagre na relação dos 7. É o terceiro. Só que dos 6, preste atenção, dos 6 milagres, tirando esse, todos os demais, melhor dizendo, pastor, as pessoas iam até Jesus. Pode estudar. Desliga a televisão na hora da novela e começa a ler Bíblia. Tu vai ver isso na Bíblia. Pode parar de ver coisas que não agradam a Deus e vai ler tua Bíblia. Então preste atenção, dos 7 milagres, esse é o único, escute, não converse com o ambiente é pequeno. Esse é o único milagre que Jesus vai à pessoa. Os outros 6, as pessoas vão até Jesus. Esse é o único que Jesus vai. E há um detalhe que eu já disse e repito: esse homem aqui não era crente, nunca entrou na igreja, nunca deu um dízimo, nunca adorou, ele nem conhecia Jesus, pois quando Jesus o curou, ele disse assim: um homem chegou lá na beira do tanque. Aí eu pensei, se Jesus vai atrás de um homem que não é crente e quer curá-lo, imagine você, imagine eu. Você não está entendendo, eu com essa mão machucada eu vou aí no teu campo. Preste bem atenção. Esse é o milagre que Jesus vai atrás, porque ele está esperando um anjo descer. Opa, senti uma coisa boa agora. Ele está atrás de um anjo que movimenta as águas. Então é Jesus que vai atrás dele.
Então esse homem nunca adorou, nunca foi fiel, nunca deu dízimo, nada. E Jesus resolveu curá-lo. Então te alegra essa noite, porque Jesus não vai te deixar. Então Jesus não vai te deixar decepcionado. Então se Jesus vai atrás de um camarada que não é crente, deu para entender? Então pega na mão do teu irmão aí, você que está com a mão boa, e aperta a mão dele e diga assim: se Jesus foi atrás de um homem que não era crente, quanto mais você que é fiel, então persevera, porque o teu milagre vai chegar. Persevera. Mas eu quero entrar nesse texto, versículo 1. Quero pregar assim, se o pastor permitir. Olha aí, eu gosto, a profissão que eu tenho permite. Esse texto começa assim, escute, me ajuda aí. Versículo 1 diz assim: depois disso. Na minha tradução diz depois disto. Disto e disso é a mesma coisa. Olha só, pastor, há uma vírgula, sim ou não? Sim. Havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu para... Como é que a gente estuda a Bíblia? Escutem. Se Jesus vai subir para Jerusalém, significa que ele não está em Jerusalém. Sim ou não? Sim. Porque ele está subindo para lá. Então ele não está em Jerusalém. Aí surge aquela pergunta de quem estuda a Bíblia: aonde Jesus estava? Se depois disso o quê? Aonde ele estava? Porque depois desse processo, o verbo haver, havia o verbo da existência, mostrando que a festa é real. Havia uma festa e Jesus subiu. Então aonde Jesus estava antes de subir a Jerusalém? A revista Veja não responde isso. Pelo contrário, está falando mal da gente sem necessidade. A revista Época não responde isso. E está falando mal dos evangélicos sem necessidade. Porque se a gente parar de comprar, eles vão passar fome. Sem necessidade alguma. Sem necessidade. Nós estamos fazendo mal à revista Veja. A revista... Peguei um artigo agora, pastor Nicolau, detonando os evangélicos. Que a gente é um mal para o país. Não, se não fosse a igreja. Se não fosse a igreja, o diabo já tinha tomado conta desse mundo e destruído todo mundo. Ele só não faz porque a eleita está aqui. E o apóstolo Paulo diz que nós estamos segurando a sua ação. Mas o dia que a igreja foi embora, quem vai comigo naquele dia? Aí o diabo pode fazer o que ele quiser. Então surge uma pergunta: depois disso o quê? Olha, aonde Jesus estava antes de subir em Jerusalém? Eu estou no capítulo 5, sim ou não? Sim. Então é só eu estudar os 4 primeiros capítulos que nós vamos entender aonde Jesus estava. Por exemplo, no capítulo 1 de João aparece dizendo que ele é o verbo. Diga, ele é o verbo. Ele é o verbo. No capítulo 2 de João, ele vai em Caná da Galileia. Então aonde Jesus está? Na Galileia. Deu para entender? Olha como é que a Bíblia é legal. No capítulo 3 ele prega para Nicodemos. No capítulo 4 ele está em Samaria, e Samaria também é Galileia. Então aonde Jesus estava antes de subir para Jerusalém? Na Galileia. Então depois do período que ele esteve na Galileia, ele sobe para onde? Para Jerusalém. Por que aparece o verbo subir? Porque Jerusalém não é para baixo, Jerusalém é para cima. Aleluia. Tem gente dizendo que Jerusalém é para baixo, então vá para lá. A minha Jerusalém é para cima. Levante a mão aí quem acredita que a Jerusalém subiu. Então quem vai para Jerusalém vai subindo, vai subindo, vai subindo. Eu vou subir até você dar glória a Deus. Vai subindo, vai subindo. Só que tem um detalhe. Olha como o versículo 1 já está sendo descortinado. Galileia. E ele sobe para Jerusalém participar de uma festa. Agora, que festa é esta?
Eu não sei. Talvez os senhores saibam. Eu não me arrisco. Eu só sei que essa festa seria a festa, porque Jesus estaria presente nela. Sabe por que esse culto é o culto? Senti Deus agora. Sabe por que aqui tem graça? Sabe por que nós achamos graça aqui? Sabe por que a gente está aqui? Sabe por que a gente se agrega aqui? Sabe por que a gente está aqui? Não é por causa do pregador, do cantor, da igreja, que a igreja... Não, irmão. É porque Jesus resolveu subir para essa festa e participar conosco. Agora escute. Se Jesus está na Galileia, chega o período da festa, ele precisa subir para Jerusalém. Que festa seria essa? Nós não sabemos. Eu só posso afirmar aos irmãos que se Jesus está na Galileia, como está, e para subir a Jerusalém, ele precisa andar alguns quilômetros. Alguns dizem algumas horas, outros dizem até dias, dependendo do local onde Jesus vai parando. Aí eu entendo que havia uma lei que todo judeu morando fora de Jerusalém deveria ir para Jerusalém, pelo menos 3 vezes ao ano. Na festa da Páscoa, que não sei se seria esta, na festa do Tabernáculo e na festa de Pentecoste. Páscoa, 50 dias Pentecoste e depois Tabernáculo. E conforme os cânticos dos degraus achados no Salmo, os 15 cânticos de degraus que existem nos Salmos, são 150 salmos, é isso? Dos quais 15 salmos são destinados aos judeus que vão a Jerusalém, porque a ideia é ir para Jerusalém cantando, porque ninguém vai para Jerusalém chorando, nós vamos para Jerusalém cantando. Não, você não entendeu, eu já vou terminar para ir jantar. Nós temos 150 salmos na Bíblia, não temos? Dos quais 15 salmos são destinados aos judeus, 120 até os 134. Esses salmos não tem nada a ver conosco. Para a igreja não tem nada a ver. Quando eu digo isso, tem gente que, o Carvalho está herético. Não. Quando você estuda a Bíblia, primeiro você tem que interpretar para depois aplicar. Na interpretação não tem nada a ver conosco. Passa a ter na aplicação. Primeiro, irmão, você vai ficar assustado com o que eu vou falar? Nós não somos os leitores originais da Bíblia. A Bíblia não foi escrita para nós. Na parte da interpretação, não. Chegou até nós pela aplicação que ela nos traz. Aleluia. Oh, glória. Sentindo, eu amo a Bíblia, eu amo. Comecei a estudar dias atrás, eu amo a Bíblia. Então na interpretação não tem nada a ver, mas na aplicação tem tudo a ver. Então esses 15 salmos, começando no 120, não tem nada a ver conosco na interpretação, mas na aplicação tem. Porque são salmos aos judeus que vão a Jerusalém, chamado de cântico dos degraus, cântico de subida, cântico dos peregrinos, cântico de Maná. Ei, quando eu falo isso, eu glorifico a Deus. Sabe por quê? Porque ninguém vai chegar no céu chorando aqui não. A gente chora na terra, nós vamos chegar no céu cantando o hino da vitória. Nenhum dos senhores tem autoridade de dizer que nós vamos chegar no céu chorando, que não é verdade. O Salmo 126 diz: aquele é um pronome que leva a preciosa semente. Andando é um verbo, chorando é outro verbo. Andando e chorando. Pregar, carregar cruz, doença, luta, tudo é no choro. Mas na hora em que nós ouvirmos o soar da trombeta, eita, senti Deus. Na hora, pega na mão do teu irmão e diga para ele: na hora que tu ouvires o soar da trombeta, convocando você para o céu, aí não haverá luta, não haverá lágrima, não haverá choro. Eu não sou judaizante, que a palavra judaizante significa viver como judeu. Eu não sou.
Mas eu amo cultura judaica. Existem algumas culturas judaicas que precisam ser colocadas na igreja. Por exemplo, o judeu quando vai a Jerusalém vai cantando, vai alegre. Não entenderam? Então o que eu entendo é que quando a gente for à igreja, ao culto, a gente tem que ir alegre. Eu sou assembleano de nascença, nasci. A única igreja que o único local que eu tenho, que eu vou é minha casa, shopping, porque a mulher gosta de comprar sapato, a aula que eu estudo e igreja. Eu não ir na casa do pastor Nicodemo. Os lugares que eu vou são tão mínimos, e quando alguém me encontra até em um local assim, um restaurante, alguma coisa, a pessoa fica me olhando assim. É como se eu não comesse, né, irmão? Mas eu como mesmo. Nós, né? Nós dois. Tu é ruim, tu deve comer muito. Então presta atenção. Então qual é a ideia que nós temos? É que quando a gente vem à igreja, tem gente, eu vou para adorar. Por favor, está errado. Você não veio para adorar. Você tem que vir adorando. Então nós temos que, isso não é pecado. É o irmão que pega o microfone e diz assim: que bom que a primeira pessoa quando eu cheguei na igreja foi Jesus. Eu não acho errado, mas se eu puder corrigi-lo, eu faço. Porque quando ele fala isso, ele está dizendo que veio sozinho da casa dele. Olha, ele só achou Jesus aqui. E Jesus não é achado aqui, irmão. Porque ele não mora aqui, ele não mora nessa parede. Paulo diz que ele mora em nós. Ei, se tu não der glória a Deus, eu vou parar. Quando você entra, ele entra. Quando você vai embora, ele vai. Eu vou ainda, estou estudando para pregar o João capítulo 1. O capítulo 1 de João diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem não entende o grego acha que habitar entre nós é estar perto. A palavra habitar, o verbo grego habitar, significa armar a barraca em nós. Então João está dizendo: ele veio e armou a barraca em mim e você. Ele mora em nós. Por isso que quando alguém canta assim, é mais um processo. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Isso é conversa, é mentira. Não é verdade. Ninguém acha Jesus aqui. Ele vem conosco. Ele vem. Quem trouxe Jesus essa noite? Levante a mão e dê o teu melhor. Glória a Deus, se tu pode. Entendemos alguma coisa do versículo 1 já? Então vamos para o 2. Eu quero pregar só assim agora, mas não estão deixando. Tem pastor que tira até o data show quando eu chego. O versículo 2 diz: ora, em Jerusalém há uma porta chamada Porta das... eu não posso demorar não, que já está quase 9h30. Mas essa Porta das Ovelhas foi a primeira porta que Neemias restaurou. Lembra? Quando Neemias foi lá restaurar as portas. Por que esta foi a primeira? Porque sem a Porta das Ovelhas não há sacrifício. A primeira porta que Neemias restaura é a porta do sacrifício. Porque sem ovelha não tem. Esse texto aqui é autoexplicativo. Por que Porta das Ovelhas? Era por onde as ovelhas vivas passavam e os sacerdotes matavam as ovelhas. Mas antes dos sacerdotes matarem as ovelhas, eles banhavam as ovelhas. E aonde eles banhavam as ovelhas? No tanque. Porque a palavra tanque no grego é colibro e a tradução é piscina. É tanque para se lavar animais. Então essa água não é milagrosa, coisa nenhuma. É apenas um tanque, aonde as ovelhas eram lavadas,
bem lavadas, muito bem lavadas, porque elas seriam oferecidas a Deus. E Deus merece o melhor. Deus merece. Olha lá, hein? Cuidado. Nós lidamos com Deus muito santo, que Ele não recebe qualquer coisa. Qualquer coisa você dá para você ou para a tua família. Aliás, nem para a tua família tu dá qualquer coisa. Essas ovelhas eram banhadas, porque o sangue dessas ovelhas, depois de mortas, pegava o sangue, os sacerdotes cobriam os pecados. Cobriam os pecados. Era por isso que todo o tempo tinha que acontecer sacrifício. Deixa eu explicar isso. Antes do sacrifício de Jesus, todo o culto envolvia a morte de animais. Porque sem derramamento de sangue não há remissão. Se Jesus não tivesse morrido, pastor, em vez dos carros, nós deveríamos trazer animais. Porque todas as vezes que eles matavam as ovelhas, eles estavam profetizando que um dia haveria um só sacrifício. E um sacrifício eterno. Glória! Oh, isso é forte. E esse sacrifício seria para todo sempre. Aleluia! Então, quando eles havia até a ideia de transferir o pecado, colocava a mão na cabeça da ovelha e os sacerdotes vinham e degolavam as ovelhas. Só que eles tinham que fazer isso sempre, porque sangue de animais cobre, não perdoa. Só cobre, mas o pecado continua lá. Então a porta, as ovelhas eram passadas, lavadas e mortas nesse tanque, que depois criou-se a ideia do anjo, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas nesse tanque, no colibro, as ovelhas eram mortas, e o sangue cobria os pecados. Só que Jesus fez uma vez para todo sempre. Eita, senti Deus agora. Ei, se tu não entender isso, eu vou embora. Estou falando sério. Só que todo ano essas ovelhas eram mortas, mas o sacrifício de Jesus foi para todos sempre. Aleluia. Eu estudei, quem estuda comigo na academia, www.academiadospregadores.com.org, um dos maiores seminários online. Nós temos alunos em 48 países já, só para que você entenda. Eu estava estudando com os alunos lá sobre os profetas menores, entre os quais o Malaquias. Escute. A gente acha, pastor, que o livro de Malaquias só fala em dinheiro, né? A gente está errado. Malaquias fala de culto, porque adorar a Deus é como ele disse, é uma adoração, ofertar é culto. Então o livro de Malaquias não fala de dinheiro, fala do culto falso e o culto verdadeiro. E o culto verdadeiro tem que ter oferta para ser culto verdadeiro. Só que o capítulo 1, versículo 8 de Malaquias diz assim, Deus usando Malaquias para a nação de Israel, Deus disse assim: vocês são falsos. Por quê? Porque a adoração de vocês é falsa. Porque vocês têm o melhor animal e vocês dão o pior. Vocês dão o cego, o manchado, o doente. Analisa a palavra doente no hebraico. Carne podre. Nem você come essa carne. Nem você dá para a sua família. Só que eles pegavam a carne podre dos animais e queriam oferecer para Deus. E Deus disse: eu não a recebo, porque vocês são falsos. A adoração de vocês é falsa. Tendo o melhor, vocês dão o pior. Ei,
Deus está falando. Eu creio. Guarde sempre o teu pé quando tu passares por aquela porta. Aleluia. Porque este lugar é um lugar santo, porque a santidade de Deus está neste lugar. Quem está sentindo esse Deus santo? Oh, adore a Ele, adore a Ele. Aleluia, dê a tua melhor adoração, teu melhor louvor. Aleluia. Ei, estou sentindo Deus. A história de animais na Bíblia é terrível, escute-me. Vocês lembram daquele texto que Jesus vira a mesa dos cambistas? Sabe por quê? Porque a porta das ovelhas precisava passar, ovelhas, melhor dizendo, limpas, sem serem doentes, deficientes. Só que Jesus vira a mesa, sabe por quê? Porque os cambistas estavam vendendo qualquer animal. E é por isso que Deus não se agrada. O texto diz, e até Flávio José, que não é teólogo, mas é historiador, ele dizia que estavam vendendo até animais secos para oferecerem para Deus. Aí Deus vira a mesa, porque não se entrega algo seco para Deus. Culto é algo sério. Quando você diz vou ao culto, você está dizendo vou me prostrar diante daquele que é maior. Oh, estou sentindo a graça de Deus. Só quem trouxe glória aí, deixa eu ver. Levante a mão como eu estou levantando a minha até tocar no céu. Recebe algo de Deus. Quem trouxe um animal esta noite? Quem trouxe um animal esta noite para oferecer a Deus? Agora coloque a tua mão no ombro do teu irmão aí. Coloca a tua mão no ombro do teu irmão aí. E diga para ele, quando tu entrares aqui, ofereça sempre o melhor. 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 Deus! Coloca o versículo 3, por favor. Versículo 3. Glória a Deus, aleluia. Ao redor do colíbrio existia uma grande multidão de enfermos. Numa outra tradução, na minha, aparece a palavra ressecados. Eu gosto de falar nisso porque a palavra ressecados dá origem à palavra xerox, a que você usa na papelaria aí. A palavra ressecados no grego é zeron, que traduzido para o português é xerox. E o que é xerox? É uma cópia a seco. Então daí a origem da palavra xerox, ressecados no grego. Esses homens estavam sequíssimos, só que eles estavam esperando. E é isso que eu quero falar um pouco e terminar. Eles estavam esperando. Diga, esperando. Diga, esperando. O que é que tu estás esperando hoje? É isso que eu queria pregar rapidinho. O que é que tu estás esperando? Ou há quanto tempo tu estás esperando? A palavra espera, ela envolve paciência, expectativa. Você não espera algo que não existe. Você tem capacidade de esperar algo que não existe? Você só espera algo que você crê, que você acredita. Você não espera algo inexistente, algo irreal, algo vazio. Lendo esse versículo com calma, essa multidão toda aí ao redor do colíbrio esperava algo. Nós poderíamos perguntar, na verdade, poderia perguntar a você: o que você está esperando? E há quanto tempo tu estás esperando? A gente só espera alguma coisa. E diz o poeta que aqueles que esperam sempre alcançam. Então essa nossa espera, ela precisa estar baseada em uma expectativa. E essa expectativa chama-se fé para os cristãos. Esses homens, esses cegos, esses coxos, esses ressecados, eles esperavam o quê?
O texto diz o movimento das águas. Parece ser algo muito pequeno, o movimento de uma água. O que é essa água? Mas o versículo 4 diz que essa espera, o versículo 4 diz que essa espera envolvia um ser angelical. Então eles estavam esperando algo irreal, que foi criado pelos pais da igreja, foi criado pelos copistas, mas a ideia essa noite desse texto é esperar algo real. Eita, senti Deus agora. Eles estavam crendo em uma água. E em quem você está crendo? Eles estavam crendo em um anjo. E você está crendo em quem? Eles estavam numa expectativa que o primeiro que descesse. Só que no mundo de Deus não é o primeiro que ora, não é o primeiro que chega. No mundo de Deus é todos aqueles que chegam vão receber a vitória de Deus. Então sabe que o Espírito Santo manda eu dizer a você, porque eu não sou menino e eu estou nessa vida de pregação há 26 anos. Sabe o que Deus manda eu dizer? Talvez tu esteja esperando algo que não vai acontecer. E tu estás precisando ouvir isso. É como se o Pai pegasse você e te desse um saculejo esta noite. Esse ou isto que tu estás esperando é a tua vontade. Mas eu venho aqui dizendo a você, se tu esperares na vontade de Deus, é muito melhor, é muito mais. Às vezes a gente está esperando que o homem nos olhe. Às vezes a gente está esperando que alguém abra as agendas. Às vezes nós estamos esperando que o nosso nome seja soprado. Às vezes nós estamos esperando que a nossa família tenha dó, misericórdia. Nós estamos esperando que o patrão, que o pai, até que o pastor. Cuidado aonde você está colocando a sua esperança. Aleluia. Cuidado aonde você está colocando a sua expectativa. Porque não só os cegos, não só os coxos, não só os ressecados. Coloca aí o versículo 5. Tinha alguém ali também esperando. Agora me explique uma coisa. Por que a palavra um homem aí no 5 não está no 4 e não está no 3? Eu não posso demorar. Mas esse homem é paralítico, coxo. Por que João destaca um versículo para ele? Pensam comigo assim ou não? Está pensando comigo assim? Volta no 3. Rapidinho, 3. Veja só, cegos, coxos. O do 5 ele não é coxo? Por que ele não está aqui inserido aqui? Por que tem um versículo só para ele? Coloca o 5. Estava ali um homem. Espera aí. Parece que aqui é uma outra história, sim ou não? Parece ou não parece? Ei, estou sentindo uma graça. Não parece que é uma outra história? Se ele é coxo, se ele é paralítico, pastor, ele deveria estar no mesmo bloco do versículo 3. Por que João diz que estava ali um? João está destacando ele. Eu vou explicar isso. Se você não der glória a Deus, é que de todos os que estavam ali esperando, esse é o que tinha mais tempo. Os outros desistiram. Eu estou entendendo, Jesus. Os outros abandonaram. Os outros procuraram outro tanque. Mas esse não, disse: eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Ei, sabe que o Espírito Santo manda eu profetizar? Levante a mão. Para os perseverantes sempre haverá uma nova história. Vou embora. Melhor essa glória a Deus. Deus não está te colocando no mesmo bloco.
Deus não está te colocando no mesmo grupo. Para você é diferente, porque tu és perseverante, tu acredita. Essa é a grande diferença. A grande diferença do texto é que o versículo 3 tem coxo, tem paralítico, tem ressicado, mas esse era o único diferente, porque ele ia todo ano, ele era levado todo ano, ele foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, você não entendeu? Vou jogar esse microfone em ti, 35 anos, 36 anos, 30. Pega na mão do teu irmão, rápido, pega na mão dele e diga: você nunca fará parte do grupo dos desanimados. Você nunca fará parte do grupo daqueles que não têm fé. Há uma história! Sempre a nossa perseverança vai nos destacar. Aleluia! Sempre a nossa perseverança vai nos destacar. Sempre a nossa perseverança vai nos destacar. Sempre a nossa perseverança vai. Eu estou sentindo uma graça. Sempre a nossa perseverança vai nos fazer diferente. Sempre a nossa perseverança vai nos tirar do versículo 3 e vai nos colocar no versículo 5. Deu para entender? Eu vou embora. A tua perseverança vai tirar você do grupo. Mas não é bem verdade o que eu estou analisando? Se ele é paralítico, por que não está no 3? E tem um versículo só para ele. Porque ele era o único que tinha 38 anos de perseverança. Eu vou embora. Você não entendeu? Bora pro McDonald's, comer cachorro quente, ketchup. Você não entendeu? Nenhum desses coxos do 3 tinham 38 anos de perseverança. Ei, quantos anos tu estás esperando? Levante a mão que eu sou profeta. Eu vim aqui para profetizar que falta isto aqui para Deus mudar a tua história. Mas se tu não fizer barulho, eu vou embora. Ei, a tua perseverança vai atrair o milagre. É o único. Manai, Shepia, Goroyangarayas, Guriyangarayas. Aleluia. A perseverança desse homem tirou ele do bloco do versículo 3. Aleluia. A perseverança desse homem deu a ele apenas um versículo de destaque. Percebam que até o 3, volta lá meu brother, até o 3, está todo mundo junto, mas do 4, aí o 5, coloca o 5, só começa a dar ele, coloca o 6, só dá ele, o 7, só dá ele, o 8, só dá ele, o 9, só dá ele, o 10, só dá ele, o 11, só dá ele, o 12, só dá ele, o 13, só dá. Vou embora, o cara só dá ele. Cadê o restante dos coxos, dos paralíticos, dos cegos? Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Cadê os demais? Então eu posso estar em 1 milhão de pessoas, mas a minha perseverança vai me dar destaque. Se você tem um sonho, persevere. Se você tem um ministério, persevere. Não sei, estou sentindo graça. Não se fala mais em ninguém, só se fala nele agora. Pega na mão do teu irmão que eu tenho que terminar. Pegue na mão do teu irmão e diga: a tua perseverança vai atrair o milagre. A tua perseverança vai te fazer diferente. Pode estar muita gente ao redor do campo, mas Jesus vai lá onde você estiver. Ela.
tudo, eu vou terminar, tá bom? Tem tudo a ver com a nossa vida, não é? Nós estamos aí, muita gente aqui essa noite. Mas, para muitos, nós somos todos, para eu olhando vocês, todos estão no mesmo patamar. Mas o que vale é o que Deus pensa. Ou você fica no versículo 3 para sempre. Eita. Ou você rompe o 3. E a história agora é Deus e você. Deus e você. É bem verdade que esse anjo, conforme o texto, Agostinho e tantos outros, ele nunca desceu. Porque papel de anjo não é para isso. Anjo não cura, anjo não prega, anjo não batiza. Anjos são espíritos ministradores. Anjos não precisam ser vistos por nós, eles estão ao nosso redor. Porque anjos não nasceram para serem adorados. Então, essa história aí, o que eu gostaria de, a ênfase que eu estou dando, esperando. Só que a espera desse homem mudou a história dele. Ninguém ficou esperando, escute, ele não tinha 38 anos, ele estava há 38 anos doente. Acho eu que ele deveria ter uns 50 anos, dos quais 38 ele nunca só um minuto eu vou terminar, porque já são quase 10. Imagine quando esse homem voltava e dizia assim, porque ele não morava lá. Coloca o versículo 7. Quando você diz que ele mora lá, você força um coimé. 6, é o 6, está aí. 5, é o 5, vamos ver. Isso. Estava ali, o grego estava ali significa festa, porque o versículo 1 fala que esse anjo, ele vinha no período da festa, ok? Então era no período da festa que quem tivesse doentes, levava os doentes para a beira do tanque, porque criou-se a ideia que aquelas águas eram milagrosas. E estava ali significa que ele era posto. Lei de Moisés dizia que a festa durava 7 dias, depois de 7 dias cada um recolhia os seus doentes. Ninguém mora 38 anos na beira do tanque. Ninguém sobrevive. Então, por favor, abre a cabecinha. Ele não morava lá. Ele era levado e devolvido. Pois no tempo de Jesus havia uma cultura de levar os doentes. Você não suporta morar 10 anos, às vezes, na mesma casa, com toda a mordomia. Imagina a beira do tanque, onde tem muitos doentes. E tu imagina esse homem voltar 37 anos e nada? Não. Tu volta ano que vem? Volta. Posso falar uma coisinha e terminar? Diferente de alguns crentes que qualquer coisa desistem. Ai, não quero mais. Ai, estou magoado. Eu tenho uma birra de crente assim. Eu nem fala comigo, não fala. Ai, até o obreiro. Eu tenho uma birra. Esse homem não é crente, não é assembleano, mas nunca desistiu. E tu tens o Espírito, tu tens a luz, tu tens a palavra, tu tens as profecias. Pegue na mão do seu irmão e diga para ele: tu não vai perder para esse paralítico não, vai? Tu vai perder para ele. Não, mas fala mesmo, tu vai perder para ele, tu não vai desanimar. Aleluia. Não desanima, não desanima. É a nossa perseverança que vai mudar a nossa vida. Não desanima não, faz o trabalho, faz a obra, vai para frente. Usa esse paletó azul aí. Aleluia. Vamos ficar de pé dando glória a Deus. Vocês entenderam o que eu falei essa noite? Ele não poderia estar no verso 3, por que não ficou no verso 3?
Porque a perseverança dele tirou ele do grupo do 3 e o pôs no 5. Entendeu? A nossa perseverança vai nos tirar do grupo do 3. Ei, você sente Deus aqui? Deus vai te dar uma grande vitória tão extraordinária se tu perseverares. Coloque a mão no ombro do teu irmão aí, por favor. Consegues orar por ele? Ora por ele. Crente orando por crente. Ore por ele. Ore por ele. Ore por ele. Diga: Deus, ajuda o meu irmão a perseverar. Tira de nós todo desânimo. Tira de nós toda a falta de objetivo. Ajuda-nos, ó Deus. Nós não somos o grupo ou as pessoas do grupo do versículo 3. Nós estamos alicerçados no versículo 5. Ó Deus, ó Deus, ó Espírito Santo, dê força para o meu irmão, dê força, ora igreja, ora, dê força para o pastor, dê força para o pastor Nicodemos. Ajuda os teus filhos a perseverarem. Ajuda os teus filhos, Senhor, a nunca se entregarem. Pois Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus. Tu honra aqueles que perseveram. Ora, eu vou deixar você orar por ele agora. Vai, ora por ele, ora por ela. Ministra sobre ele, ministra sobre ela. Deus, Tu és grande. A nossa perseverança vai atrair o milagre. A nossa perseverança vai atrair o milagre. A nossa perseverança vai atrair o milagre. A perseverança do teu filho vai atrair o milagre. A perseverança da tua filha. Eita! Estou sentindo a tua presença aqui. Ramando, linhanda, ravassu. Da baianda, racado, poromianda, raia. Pai, eu sinto o Senhor aqui. Renova crentes esta noite. Renova vidas esta noite. Oh, grande Deus. A tua perseverança vai te dar um destaque diante de Deus. Oh, continua abençoando esta semana. Continua abençoando o ministério desta igreja. Agora, em um ato de confraternização, abrace 1, abrace 2, abrace 3 e diga para ele: a tua perseverança vai atrair o milagre. A tua perseverança vai atrair o milagre. Mas abraça mesmo. Só se você tiver brigado com alguém aí você pede perdão para ele aí. A tua perseverança vai atrair o milagre. Um abraço, né? Na hora que tu estiver cantando um bocadinho, a tua perseverança vai atrair o milagre. Porque ele vive, posso crer.